Olá, amigos e amigas que nos acompanham pela FEB TV. Nós estamos com a nova temporada do ESD na TV. Nós estamos aqui com a Sheila Costa. Seja bem-vinda, Sheila. Muito obrigada. E também com o Tiago Risotto. Um prazer. Hoje nós vamos falar sobre doutrina espírita. O que seria a doutrina espírita, ciência, filosofia, religião, como começou a doutrina espírita? E nós estamos com um formato um pouco diferente das temporadas anteriores. Hoje nós estamos com o nosso repórter Júnior, que vai chamar uma pergunta com os frequentadores da Federação Espírita Brasileira. Então nós vamos para essa primeira pergunta e voltamos para conversar um pouquinho sobre ela. Olá, estudiosos da doutrina espírita, estamos aqui em mais um ESD na TV e hoje, dentro do tema Introdução à Doutrina Espírita, nós vamos conversar com a Jade, que já me informou que tem uma pergunta muito importante sobre o tema. Jade, qual é a sua pergunta? Bem, eu gostaria de saber o que é o Espiritismo. Uma pergunta bem profunda, é com vocês aí do estúdio. Maravilha. Sheila, eu vou começar por você. Tudo bem. Você está mais tranquila. O que é doutrina espírita, né? Tem essa questão do tríplice aspecto. O que é a doutrina? Bem, existe um livro para responder essa pergunta, né? O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas nós não vamos agora pedir para alguém ler o livro, né? Vamos só dar uns toques e aí depois a pessoa pega a bibliografia para continuar, porque eu acho que é bem bacana. Foi escrito numa linguagem muito didática, então Kardec sempre trabalhava com perguntas e respostas. Quem aproveitar a leitura, com certeza, vai compreender bem melhor. Mas a doutrina espírita, ela é parte do esquema de evolução planetária. Então, ela é uma das revelações que vem trazer as condições necessárias para o homem completar o seu processo evolutivo. Então, nós temos aí um tríplice aspecto, como você já colocou, né? Filosofia, ciência e religião. E aí, na minha avaliação, isso é a coisa mais importante. Por quê? Porque retira essa separação, essa briga, né, que existe entre eu sou filósofo, mas não posso ser religioso. Eu sou religioso, mas não posso ser cientista. Eu sou cientista, mas não posso ser filósofo. Então, essa integração dos três aspectos pelos quais o pensamento humano trabalha, para mim, é o principal ingrediente da doutrina espírita. Além do que, é uma maneira totalmente nova de compreender a vida. Porque quando a gente não tem essa ferramenta de pensamento, a gente costuma viver como um corpo que morre. Depois que a gente entra em contato com a doutrina espírita, a gente começa a viver como um espírito eterno. Então isso faz toda a diferença, na minha opinião. Bacana. E Tiago, muita gente tem até um pouco de medo da doutrina espírita de vez em quando ouve assim pela primeira vez espiritismo, né? E o que é o espiritismo? A gente precisa ter medo da doutrina? Como a Sheila colocou, a gente precisa compreender a doutrina espírita como a evolução do pensamento religioso na Terra, né? Alcança-se no século XIX uma oportunidade do campo científico para que a espiritualidade trouxesse a doutrina para nós, né? Codificada por Kardec. O medo a gente tem daquilo que a gente não conhece, né? E a própria compreensão de sobrenatural ou milagre é sempre a incompreensão de uma lei. O que traz a doutrina para nós, de forma muito clara e muito precisa, é o desnovelamento do que sejam essas leis, que regem essa vida extrafísica, sempre tratada como algo miraculoso, incompreensível e até que afugenta as pessoas por causa do medo, mas traz para uma ótica do olhar racional, do olhar lógico, que é o olhar do pensamento científico da época de Kardec. Então, a gente passa numa metáfora muito simplória, mas é como se estivéssemos num teatro, estivéssemos vivendo aquela peça de teatro, mas o que está por trás daqueles bastidores? Quem organiza, né? Quem é que tece aquelas composições? Quem é que orquestra aqueles movimentos da vida? São essas leis que estão por trás, que são descortinadas pela doutrina espírita. Maravilha, que bonito. Então nós já vamos pegar desse gancho, nós vamos chamar a segunda pergunta com o repórter Júnior, que eu acho que essa pergunta tem um pouco a ver com o que a gente está comentando agora. Bem, para você ir no estúdio do ESD na TV, nós estamos aqui com a Dioneia e ela tem uma pergunta bastante interessante sobre o tema Introdução à Doutrina Espírita. Dioneia, qual é a sua pergunta? Você poderia me dizer como surgiu a doutrina espírita? Eu não, mas o pessoal no estúdio vai poder dizer para você. Maravilha. Tiago,
Então, para você continuar essa resposta, como surgiu, até você comentou um pouquinho de Kardec, né? Você falou dos estudos que ele fez. Como que foi, então, que ele descortinou essas leis universais? Retomando aquela ideia de que existe uma organização espiritual que planeja e orienta a evolução do nosso orbe, foi chegado o momento em que tinha-se um momento muito oportuno de evolução em várias áreas do conhecimento, né? Tinha uma evolução muito clara em relação no campo das ciências exatas, né? Podemos também passar por outros campos como pedagogia, né? E particularmente o nascimento de quê? De Estados-nações, em que as ideias de igualdade, fraternidade, né, e liberdade originárias da Revolução Francesa fomentaram espaço para que novas concepções religiosas, né, pudessem ser, né, organizadas, né? Particularmente na França, né, viu-se uma nação em que você tinha todos os pródromos políticos, sociais, econômicos e culturais que possibilitaram isso, né? Então nós temos ali, né, na matriz francesa, a chegada de algo novo, mas que na verdade é só o descortinar de uma terceira revelação de uma lei, como uma casa que vai sendo iluminada de cômodo a cômodo e alcance no século XIX um momento propício para a eclosão da doutrina espírita, né, codificada por Kardec. Maravilha, e é muito legal a gente compreender essa mente de Kardec, como ele vai, através dos fenômenos, descobrir um pouquinho dessa realidade, né? Que é muito interessante, porque a comunicabilidade dos espíritos é um fator chave para Kardec descobrir essas leis, né? E como é que foi esse método, Sheila, que Kardec utilizou? Ele ouvia os espíritos, eram através de psicografias? Como é que ele acabou codificando a doutrina? Bem, nós vamos primeiro retomar um pouquinho aqui, porque embora na França tenha ocorrido, né, todo o movimento de codificação, a base da doutrina espírita, para aquele primeiro momento, é o fenômeno mediúnico. E esse fenômeno mediúnico foi orquestrado para aparecer no mundo inteiro. E foi a partir do estudo sistemático desses fenômenos que Kardec conseguiu transformar todas as observações científicas a respeito, né, num corpo doutrinário. É muito importante a gente perceber que isso tem muita relação com o Novo Testamento, quando Jesus diz que vossos filhos e filhas profetizarão, né? Então, a mediunidade estava esparramada pelo mundo, ele recebeu comunicações psicográficas, porque não tinha gravador, né, na época, nem esquema audiovisual, era feito mesmo, ou a pessoa ouvia, ou então o espírito ditava e escrevia aquilo. Kardec recebeu milhares de textos de todas as partes do mundo e ele teve um esforço gigantesco para compilar isso tudo, separar por categorias, organizar hierarquicamente e aí produzir as perguntas que se encaixavam naquelas respostas. É uma mente privilegiada, né, para conseguir fazer esse trabalho todo, mas é a mente de um missionário. O missionário sabe que veio preparado para isso, né? Mas não está centrado no esforço de uma única pessoa. Todos os médiuns que veicularam essas mensagens faziam parte do movimento que desembocou na terceira revelação, né? A falange do Espírito de Verdade, como a gente tem lá logo no início do Livro dos Espíritos. E esse movimento inteiro juntou espíritos preparados para lidar com essa situação, então foi um movimento global. Não foi alguma coisa setorizada na mente de uma pessoa. O que o Kardec significa na codificação é principalmente um ponto de sinergia. Então, tudo aquilo que veio e estava esparramado no mundo foi parar no mesmo lugar, no mesmo foco, na mão da mesma pessoa, com os seus auxiliares mais diretos, para conseguir produzir aquilo que esparramado não teria efeito, né? E onde, Tiago, que a gente pode encontrar esse esforço do Kardec? Existem os livros? Quais seriam eles? Você pode citar para a gente? Sim, né? A primeira obra que Kardec configura, né, essa compilação majestosa, né, que é o Livro dos Espíritos, né, foi lançada inicialmente a primeira edição com um pouco mais de 500 perguntas, e já para a segunda edição você vê que ele já assoma mais
centenas de perguntas, dá um novo formato. Até pegando uma deixa da Sheila, se nós compararmos a primeira e a segunda edição, nós perceberemos que houve mudanças substanciais ali entre uma obra e outra. Kardec exclui perguntas, percebe certas fragilidades em certas respostas, retira perguntas e depois elas vão reaparecer em obras subsequentes, né? E depois, na segunda obra, nós temos o Livro dos Médiuns, que seria, na verdade, o grande guia, né, para que a gente possa experimentalmente, e sem dúvida com a base evangélica, né, cristã, podemos dar um norte para a nossa mediunidade, né, compreensão do que seja essa sensibilidade, essa faculdade do espírito, né, que nos permite o contato com o plano extrafísico, né. E a terceira obra, para mim, é o coração da doutrina espírita. É o que faz a doutrina pulsar e é o que dá o brilho majestoso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a compreensão das máximas do Cristo sob as luzes da doutrina espírita, né, dos conhecimentos que trouxeram os espíritos. Temos depois uma quarta obra, que é o Céu e o Inferno, em que Kardec trabalha a compreensão secular do que sejam esses conceitos, céu, inferno, purgatório, anjos e demônios, e apresenta para nós uma compilação de mensagens de espíritos que desencarnaram e contam da sua condição espiritual, né? E, para finalizar, né, temos a Gênese, em que Kardec trabalha a noção de como se formam os mundos, o nascimento do espírito, como se forma o espírito, e também foca um pouco na compreensão dos milagres e as predições de Jesus, né? Então ele circunda nessas cinco principais obras, porque Kardec tem outras obras também publicadas, né? É o que a gente chama de Pentateuco kardeciano, né? Que é a base da doutrina espírita. Sem ela, nós não podemos compreender de maneira integral o que seja, né, o espiritismo, né? Maravilha. E nós vamos agora para um rápido intervalo e já já a gente volta com um pouquinho mais de ESG na TV. Olá, amigos e amigas, voltamos com o ESG na TV, estamos aqui falando sobre doutrina espírita. E no bloco anterior nós paramos com essa explicação sobre os fenômenos, sobre Kardec, o que é a doutrina espírita. E para não perder muito tempo, a gente já vai para a próxima pergunta que o repórter Júnior vai trazer para a gente. Bem, estamos aqui com o João Gabriel e ele tem uma pergunta bastante interessante sobre fenômenos mediúnicos. João Gabriel, qual é a sua pergunta? Os fenômenos mediúnicos, eles são exclusivos da doutrina espírita? E aí? O que vocês do estúdio têm para dizer sobre isso? Bacana, porque essa pergunta é interessante, né? Que a gente vai retomar aquela questão do Kardec, estudou todos os fenômenos com muito cuidado, que o Kardec era muito cético, né? Não acreditava tão facilmente nas coisas, mas depois foi percebendo a lógica daquilo. Mas as outras religiões, em outros momentos, também acontecem fenômenos mediúnicos ou é só no Espiritismo? Bem, a mediunidade, ela é do espírito humano. Então, não está presa dentro da doutrina espírita, né? Onde houver um espírito humano, tem possibilidade de haver fenômeno mediúnico. Algumas religiões têm isso mais claro, né? Mais próprio, mais natural. Outras um pouco mais ritual, mais iniciático, né? Só para um círculo. E a grande questão na abordagem espírita da mediunidade ou do fenômeno mediúnico é que ela não está presa no círculo da iniciação. Ela é uma coisa que é comum ao ser humano encarnado, é a capacidade de nós entrarmos em contato com o plano espiritual, mesmo estando no corpo físico, e isso pode ocorrer de N maneiras, né? Existem até pessoas que dizem que há tantas mediunidades quanto são os médiums, porque nenhum fenômeno é igual, mesmo que ele seja da mesma categoria, ele não vai ocorrer com pessoas diferentes da mesma forma. Então, nós temos em muitas religiões a mesma coisa do passe, que é a imposição de mãos e recebe outros nomes, né? Nós temos a capacidade de receber orientações do plano espiritual, que a gente fala, o mentor ou o guia se manifestou e trouxe um recado. Em outras religiões ocorre a mesma coisa, mas com outra nomenclatura e às vezes de um outro formato. Mas a mediunidade não é um atributo do espírita nem do espiritismo. Ela é uma
capacidade do ser humano, do espírito humano encarnado de entrar em contato com o plano espiritual. É uma demonstração, na verdade, da realidade espiritual, né? Exatamente. Em todos os aspectos, né? Porque a realidade espiritual é muito maior do que qualquer religião, né? Ela está aí, né? É uma verdade. E, se me permite, né? Pois não. Claro. Cabe dizer que a gente pode expandir essa compreensão da mediunidade para áreas que não foram pontuadas no caso da pergunta, né? Que é artes, ciências. Esses dois casos, né, que a gente ao longo do tempo vai reunindo essas informações. Jung comenta que ele entrou num transe, né? A gente identifica ali algo mediúnico, né? Quando escreveu a obra O Livro de Jó, em que ele trata de temas relativos à mensagem de Jó, e que ele só se deu conta de si depois de terminada a obra. E outro caso interessante é um caso em que consta na autobiografia de Pablo Neruda. Ele relata que não era nem alfabetizado, sentiu um estado febril, ele era uma criança ainda, e ele escreve um pequeno poema, dá para o pai ler. O pai olha para aquilo, onde você copiou isso aqui? E ele não sabe explicar aquele fenômeno. A gente pensa, é possível já uma alma artista já em contato, né, com os espíritos para a produção da própria obra, que seria majestosa ao longo da vida dele, né? Então são exemplos que a gente encontra em outras áreas do conhecimento, né? Não só na religião, né? Então nós estamos em constante contato com os espíritos, mas nós estamos percebendo, como diz lá no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos influenciam nas nossas vidas mais do que a gente imagina, né? Ao ponto que são eles que vos dirigem. Sim. Então é muito bacana a gente perceber essa realidade, porque nós estamos em contato com ela, só precisamos estar atentos, né? Mas muitas vezes a gente recorre a algumas pessoas, né? Fala a gente citando todas as pessoas do mundo, que é muito comum aquelas brincadeiras do copo. Isso é real? Tem algum perigo? É uma coisa que pode trazer alguma complicação? Bem, todas as vezes em que a gente brinca com algo sério, há consequências, né? E isso é com qualquer coisa. Eu não posso brincar de dirigir, eu tenho que saber dirigir um carro. Eu não posso brincar de fazer qualquer outra coisa que envolva risco, porque realmente o risco vem e a consequência aparece, né? Então, a mediunidade não é um espaço para diversão, é um espaço para evolução, para o esclarecimento, para o amparo, para o exercício do amor, do acolhimento e para trazer mais verdades que a gente não descobriria estando fechado somente no mundo físico, né? Então, todas as vezes em que as pessoas fazem esse tipo de brincadeira, com adivinhação e cartas e não sei o quê, e mais não sei o quê, e essa brincadeira do copo aí que é muito popular, né? Ela, na realidade, está sendo desviada do seu principal objetivo. Na época da codificação, essa brincadeira do copo existia, mas com outro formato, né? Colocavam-se as letras em cima da mesa e ou um lápis ou uma pedra, ou qualquer objeto era movimentado para apontar quais letras seriam utilizadas naquele ditado mediúnico, né? Só que isso demorava séculos, né? E aí, o desenvolvimento da psicografia com o próprio médium segurando o lápis, recebendo a intuição ou o impulso eletromagnético do espírito e escrevendo sem ter que apontar letra por letra, facilitou muito a chegada do conteúdo, né? Mas a gente sempre ressalta que quando as pessoas não têm instrução suficiente, vai se procurar a mediunidade para trabalhar coisas que, na realidade, quem tem que resolver somos nós, né? Como será o meu futuro? O que vai acontecer na minha vida? Então, as pessoas estão muito preocupadas em saber do que vai se passar e, muitas vezes, a intenção de procurar isso é leviana. Se a gente viver bem o presente, a gente minimiza, né, os riscos do futuro e quanto menos a gente brincar com coisa séria, menos consequências ruins nós vamos ter. Maravilha. E então, a gente vai chamar uma próxima pergunta com o Júnior para a gente dar continuidade nesse estudo. Nós estamos aqui com a Maria do Carmo e ela tem uma pergunta sobre o tema Introdução à Doutrina Espírita. Maria do Carmo, qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber o que a doutrina traz de novo para o nosso conhecimento. É com vocês aí do estúdio. Maravilha, boa pergunta, né? Porque a gente está falando das questões
das brincadeiras e tudo, mas aí o Espiritismo já vem trazer algo novo dessa realidade, né, Tiago? Tem alguma Sim. coisa nova que a doutrina traz. Na biografia do Henri Sauce sobre o Kardec, ele comenta que, em dado momento, Kardec, em contato com as mesas girantes, ele percebe que tem alguma coisa ali muito séria acontecendo, né? Então, excluída a fraude, excluída a possibilidade de ser alguém manipulando os objetos, ele foi percebendo que, na evolução daquelas comunicações, existia uma descoberta de uma resposta para questões que eram seculares, né? Que todas as religiões se permitiam perguntar e inquirir, mas nenhuma tinha uma resposta positiva. Então, a grande mudança do ponto de vista do que Kardec implementou ao começar a observar os fenômenos, experimentando as comunicações e ir evoluindo com as perguntas e respostas, foi descortinar um mundo que era invisível aos nossos olhos e permitir que a gente pudesse compreender não só apenas as divagações filosóficas sobre esse intercâmbio, mas as consequências morais, que eu acho que são as mais importantes, né? Então, não bastou apenas reconhecermos a existência do plano espiritual, né? Não bastou apenas divagarmos sobre vários campos do saber, que ele fez várias perguntas sobre várias áreas, mas quais são as consequências da existência do plano espiritual para a nossa vida? O que vai acontecer comigo assim que eu desencarnar? São questões-chave para a compreensão da existência humana. E que a doutrina nos apresenta de forma muito clara e muito precisa, né? A minha conduta hoje, ela tem algum impacto no futuro? Sem dúvida. Então isso é para nós, né, que somos espíritas, traz chaves reveladoras e que são muito pertinentes para a gente poder começar a organizar a nossa vida, né? A nossa vida individual, a vida coletiva, a vida comunitária, para algo melhor. E baseado no Evangelho, né? Por excelência, né? Interessante também a gente observar, como eu já tinha dito antes, né, que ela modifica o nosso jeito de compreender a vida, né? A gente não vive mais como um corpo que morre, mas como um espírito imortal. Isso faz toda a diferença, porque se eu acredito que sou um corpo que morre, não vai haver consequências, né? O meu futuro daqui a 10, 15, 20 anos pode nem existir. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, posso atravessar a rua e pronto, ficar impune de qualquer consequência, né? Porque se eu for atropelado, morrer, não há consequência nenhuma mais. Mas se eu vivo como um espírito imortal, aí a coisa muda de figura. Porque nós não estamos mais nem presos no corpo e nem presos nesta vida. Nós vamos continuar com trajetórias diferenciadas à medida em que a gente vai vivendo. Nós vamos evoluindo. Evoluindo, a gente fica mais esperto, mais sabido, faz menos bobagem, tem um futuro bem melhor, né? Então, essa coisa de modificar o modo como a gente se vê no mundo. Aquela clássica pergunta do linguajar mineiro, né? Concossô, Doncovim e Poncovô, né? Então, a coisa mais simples do mundo, mas que o homem está tentando responder há milênios, né? Milhares de anos já se correram desde que a gente começou a se perguntar isso racionalmente neste planeta, e as respostas estão surgindo cada vez com mais consistência, principalmente por conta de nós sabermos, né, que somos um espírito que preexiste ao nascimento do corpo, que sobrevive à morte desse corpo e que vai retornar em outros corpos que propiciarão outras oportunidades de aprendizado. Maravilha. Então é uma doutrina que nos traz responsabilidades maiores também, né? Que a gente compreende um pouco mais, mas também nos traz muita leveza, né? Que é muito bacana. E nós vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouco a gente continua esse bate-papo, esse estudo que está muito bacana. Estamos de volta. O nosso último momento aqui de estudo já está acabando, dá até uma dor no coração, né? Nós vamos rapidinho então com o Júnior novamente chamando uma nova pergunta. Bem, com vocês aí do estúdio, eu estava me questionando hoje sobre o tema Introdução à Doutrina Espírita. E, por coincidência, andando aqui pela FEB, eu encontrei o meu amigo Alexandre, que me fez um questionamento e ele queria repetir essa pergunta aí para vocês do estúdio. Alexandre, qual é a sua pergunta? O Espiritismo é religião? Pergunta bastante complicada, mas eu tenho certeza que vocês aí vão responder com bastante profundidade aqui para o Alexandre. É com vocês.
Bacana. Essa pergunta, a gente até comentou um pouquinho dela no início, mas agora voltando com mais profundidade, porque é muito bacana a gente pensar nisso, né? É religião, e aí vai demandar outras coisas, né? É a religião do futuro, o que vai acontecer? Isso é muito bacana da gente discutir também, né? A gente tem que pensar essa resposta em alguns eixos, né? O primeiro é o significado da palavra religião, né? Toda religião busca uma reconexão com um sagrado, né? Ou com uma divindade, com algo superior que nós, de alguma forma, organiza essa expressão da nossa religiosidade, né? Da nossa espiritualidade, no sentido mais pleno. Então, de alguma forma, em que momento aparece isso na doutrina? Temos o mundo espiritual, que se revela para o mundo físico. Isso aparece numa pergunta, né? Qual foi o espírito mais perfeito que Deus nos deu para, como exemplo e modelo para a humanidade? Quando se responde que foi Jesus, tocaram num tema religioso. E Kardec foi obrigado a desdobrar esses estudos para poder entender, então, porque se o Cristo é a figura, o espírito mais elevado por aqui já passou entre nós, e é o guia e modelo, é necessário que Kardec aprofundasse os seus entendimentos e estudos quanto ao próprio Evangelho, né? Então ele passa a organizar um estudo em cima disso para poder entender a compreensão do porquê que isso era importante, né, do ponto de vista moral, né? O Emmanuel tem uma simbologia interessante de que a doutrina é um triângulo de forças, né, em que nós temos nas bases a filosofia e a ciência, né, mas temos uma reconexão com o divino, que é o elo que vincula ao céu, que é o elo da religiosidade, né? Um outro aspecto é que, se formos aproximar a compreensão conceitual de religião com aquilo que nós temos na história, o Espiritismo não é religião. Porque ele, na verdade, faz uma ruptura, né, com todas aquelas ornamentações que vieram ser agregadas à expressão religiosa. Então é como se a gente se despisse dos ritos, dos ornamentos, das hierarquias, das vestes, né? E ficasse com o quê? Com o espírito. De alguma forma, quando Jesus conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele antecipa essa compreensão de que, a seu turno, ele dizia para ela: você não vai orar nem nesse monte, nem no outro monte. Que na época tínhamos esse problema, né? As tribos divididas, cada um tinha um monte como uma referência geográfica e cultural onde se exprimia a espiritualidade. Ele fala o seguinte: de alguma maneira é dentro da gente. O monte é o da alma, a montanha é da alma. Então, a religião, sim, ela é um eixo, ela faz parte da compreensão espírita, mas não no seu sentido tradicional, né? Como a gente compreende religião no mundo, né? A gente ainda está na busca de compreender o que é espiritismo ainda, né? Eu acho que é uma coisa muito complexa. Claro que a gente vai compreendendo em gotinhas, né? Mas no final das contas, há até uma confusão, né, Sheila? Às vezes as pessoas confundem, acham que o espiritismo é somente todo mundo vai ter que ser espírita ou não. Como é que vai ser esse futuro? Bem, para começar, o nosso futuro a Deus pertence, né? A gente pode fazer muitas elucubrações, mas Legal. não vamos chegar numa resposta categórica, né, decisiva, porque a evolução tem muitos movimentos. E existe uma metáfora, né, que eu gosto muito de utilizar, que a nossa evolução se faz em malha. Então, em rede, né? Se eu colocar uma rede em cima de uma superfície plana e eu movimentar um nó dessa rede, um único nó, todo o restante da rede se movimenta, né? Então, acreditar que o espírito é imortal, que ele sobrevive, que ele preexiste, que ele reencarna e que ele evolui constantemente. Isso é fato. Todo mundo vai precisar acreditar nisso porque é uma verdade. Mas dizer que todo mundo tem que ser espírita para acreditar nisso, aí já é outra coisa, né? Porque o espiritismo não é o único canal de libertação do planeta. Ele não é a única fonte de chegada de verdades. E quanto mais evoluído vai sendo o ser humano,
mais apto ele está para escutar vozes que vêm de diferentes lugares. Então, eu não diria de forma nenhuma, porque isso também tem um apelo proselitista, né, de que o planeta será espírita. Não, nós estaremos todos unidos pelas ideias espiritualizadas, mas não estaremos presos dentro do mesmo rótulo. Que maravilha, é muito bom a gente ler as obras, né, que foram psicografadas por Chico, Divaldo, Ivone, e a gente vê como a fraternidade impera no mundo espiritual, né? E como o mundo físico, ele acompanha o mundo espiritual, provavelmente que a realidade das religiões, dessas questões morais, vai acompanhar, como nós vemos lá no Memórias de um Suicida, né? Que tem aquela convergência de várias pessoas de várias religiões compreendendo uma mesma realidade, porque a verdade é sempre a verdade, né? Em qualquer tempo, como diz Kardec. Então nós vamos agora para mais uma pergunta com o Júnior, a última pergunta, infelizmente, mas nós vamos ouvi-la. Bem, estamos aqui com o Jackson e ele tem uma pergunta sobre o tema Introdução à Doutrina Espírita. O que é o movimento espírita? Uma pergunta bem importante, o que é o movimento espírita? É com vocês no estúdio. Uma pergunta bem importante, porque somando todo esse movimento que aconteceu, Kardec, os fenômenos, o que é o espiritismo, a gente vem ver a realidade, como isso está acontecendo atualmente. Então, como que está acontecendo agora o movimento espírita? O que está acontecendo? Bem, o conceito de movimento espírita, eu acho que ele é fundamental para a gente compreender como é que nós, seres humanos, que optamos por adotar esse rótulo provisório, né, de espíritas, a gente se organiza no mundo material. Então, toda doutrina, ela existe como ideia, mas depois ela existe como prática, né, pelas pessoas que a adotam como o seu arcabouço de crenças, valores e comportamentos. O movimento espírita, então, é o resultado de todas as ações que nós executamos para divulgar a doutrina espírita e para viver essa doutrina espírita. E aí é importantíssimo a gente perceber que muitas vezes nós prestamos muita atenção no movimento externo. Fundar o centro espírita, realizar encontros, fazer palestras, viajar e organizar federativas, assistência social, evangelização, tal. Mas o principal movimento que a doutrina espírita precisa fazer por nós é o movimento interno. Então, quem sou eu? Como é que eu estou me comportando no mundo, como é que eu estou me movimentando diferentemente a partir disso e que eu acredito. Então, o movimento espírita ele tem duas faces, né? A face externa, coletiva, concreta, para fora, e a face interna, individual, interior, que ninguém mais sabe a não ser nós, né, no tribunal da nossa consciência. Mas é esse movimento que importa realmente, porque se ele não for limpo aqui dentro, tudo que a gente fizer no lado externo vai estar contaminado por intenções ruins, né, por práticas não muito boas, e a gente com certeza vai fugir da fraternidade, que é algo que não pode acontecer. É verdade. Você toca num ponto fundamental, que é a gente observar todas as construções religiosas em campos de movimento ao longo da história, a gente percebe, por exemplo, uma dificuldade de que aquilo que aparenta visualmente, né, a riqueza, as ostentações, né, e aí não é uma crítica, mas se a gente observar a história da Igreja Católica, a gente percebe isso, né, se construiu muito visualmente, mas os corações foram se perdendo, e foram os nossos próprios corações, né? Sim, em outras encarnações. Então, de alguma forma, o nosso olhar não é apenas na divulgação, na disseminação, é a qualidade como a gente empreende nas nossas relações nesse movimento. É isso que dá a liga, é isso que dá a qualidade, né, verdadeira de sermos espíritas, né? E é isso, o aspecto tão consolador da doutrina, né? De descobrir que nós somos responsáveis, sim, né, pela nossa felicidade ou pelas nossas tristezas, né, e depositar essa responsabilidade nas nossas mãos, apesar de ser um compromisso grande, mas também um alívio, né, de saber que nós podemos, né. Eu acho interessante a gente relembrar aqui nesse momento a frase do Leon Denis, né, que é um dos grandes espíritos que também participou desse movimento inicial, né, de organização e difusão da doutrina espírita. No livro No Invisível, lá na introdução, ele diz que o espiritismo será o que dele fizerem os homens, né? Assim como
tudo mais que surgiu na Terra. A própria Terra hoje é resultado das nossas intervenções. Se a gente reclama do clima, da variação térmica, né, da poluição, quem fez isso fomos nós. Então, nós temos que ter consciência de que a doutrina espírita é uma doutrina que pode libertar, que pode modificar, que pode transformar, mas isso ela não vai fazer sozinha. Ela vai fazer a partir daquilo que eu fizer, me apropriando dela e modificando a mim mesmo, né? E modificando a mim mesmo, eu contribuo para a qualidade de todo o movimento espírita. É isso que é importante a gente observar. Maravilha, gente. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi uma alegria estar conversando, viu, Sheila? Igualmente. Muito grato. E Tiago, Um prazer. valeu mesmo por esse papo. Você também que nos acompanhou, esteve aí conosco todo esse momento. Nós agradecemos muito a sua visualização no YouTube ou pelo satélite da FEB. Se você estiver nos acompanhando ou quiser rever esse programa, você pode acessar o canal Gotas de Luz e aproveite para curtir. E se tiver alguma dúvida, comente. Na medida do possível, iremos responder e conversar com você. Muito obrigado pela sua presença, pela sua visualização e até o próximo episódio do EJNA TV.